Boa tarde, tudo bem? Estamos de volta aí. Estamos de volta, né, com o livro de Provérbios. Hoje capítulo. Capítulo 7. Várias vezes, capítulo 7. Mas eu errei também 7, lá no nosso primeiro encontro. Também errei. Esse capítulo foi generoso e eu tive uma conexão forte, né? Porque fala muito sobre tipo um homem solteiro, no sentido, talvez você vá lá atrás, fala um pouco de sexo, mas quando você medita sobre, você percebe outras questões, né? Eu gostei porque eu me vi errando como líder, como não só no relacionamento, etc., mas como uma pessoa que é empresário, eu me vi errando, né? Porque fala muito sobre umas pessoas capazes, elas acabam perdendo tudo quando elas baixam a guarda, né? Quando elas não colocam limite, quando elas não têm regras claras, quando não está bem definido aquilo que ela está buscando, né? Aí a sedução, o que é sedutor, entendeu? Aquilo que é bonito, acaba atraindo a pessoa. E é interessante aí, Michel, porque quando a gente fala sobre isso aí, a gente vê imprudência, ingenuidade são palavras que você encontra, estupidez. E aí eu queria abrir o marcador dizendo o seguinte, né? Eu estava vendo um comentário um dia desse, e assim, bem resumido e simples para a gente entender, né? Alguém falou uma questão, porque fala da sabedoria, né? E fala contra a mulher adúltera e tal, da sabedoria. Se você tiver sabedoria, né? Eu tenho sabedoria, eu tenho informação, qual é a diferença da informação para a sabedoria? Aí alguém falava sobre conhecimento e sabedoria, prudência e tal, e falou sobre a questão do tomate. Guardada todas as devidas proporções, nos Estados Unidos e outros países se usam em geleias, mas aqui no Brasil, vamos falar daqui assim, né? A sabedoria, o conhecimento e a inteligência e tal, é você saber que tomate é fruta. Mas aqui, normalmente, a gente não usa tomate em salada de fruta. Não, isso é o conhecimento, né? Isso, o conhecimento é saber que tomate é fruta. Isso. E a aplicação? Mas a sabedoria é não colocar na salada não colocar na salada de fruta. Não faz perfeito sentido. Muito bom. Essa é uma boa colocação. Aí eu tinha visto essas palavrinhas que eu te falei, imprudência, ingenuidade, estupidez, né? E aí, segue aí. E é isso mesmo. E é engraçado, porque hoje, coincidentemente, meu filho me mandou um vídeo falando, era um vídeo meio que moral, ético, meio que constando sobre a religiosidade. Sim. E falando sobre um pouco contra a música e o carnaval em si, né? E ele perguntou assim, mas o que tem de errado em as pessoas quererem conhecer pessoas no carnaval, isso e aquilo? Né? E aí a minha visão é exatamente isso, não é que tem algo de errado, será que isso está alinhado com a melhor pessoa que você quer se tornar perante a Deus, com os princípios que você tem, os valores que você quer cultivar? Assim, nós longe de querer julgar. Eu já me diverti muito no carnaval, já pulei muito carnaval. Eu gosto até de algumas festas que acontecem no carnaval, de ir para ver a música, para me divertir. Né? Tem micareta, tem um monte de coisa. Já fui 2 vezes para Bahia, etc. Mas a questão aqui é muito sobre a reflexão da sabedoria, né? E esse livro, esse capítulo, ele fala muito sobre que aos poucos, eu até anotei aqui, né? O erro nunca se apresenta como erro, ele se apresenta como uma oportunidade, entendeu? E o erro raramente ele é um impulso, ele é um processo. Tipo assim, aos poucos você vai aceitando, fazendo concessões, né? Vou beber só uma cervejinha, né? Então tem gente que acha que isso é moderação. Eu acho que normalmente não estou aqui para julgar nada, etc. Mas assim, tem que estar alinhado com aquilo que você acredita. Não tem problema. Você quer beber uma cervejinha? Tem uma consequência no final, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa que a culpa foi daquela cervejinha, a culpa foi daquela mini decisão, né? E esse capítulo, ele fala muito sobre essas questões, né? E você falou como é uma mulher, etc. E eu cito, eu não cheguei a citar qual é o verso, cara, né? O versículo é aqui, ó.
é o 7 que mais me impressionou nesse. Certo, tá? Então eu consegui me colocar na posição de jovem, vejo meu filho nessa posição, etc. E já me vi, mesmo na fase adulta, sendo ingênuo, imaturo, especialmente quando as coisas começam a dar muito certo nos meus negócios. Já falei isso algumas vezes aqui. Né? Então, tipo, da janela da minha casa, olhei através da grade e vi, entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, isso é a mulher imoral falando, entendeu? É meio que vem dela, né? Tipo assim, é como se ela pelo ponto de vista dela. E aí eu vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Certo. E aí aqui uma das coisas que eu quero tocar é que o excesso de confiança, ele com bons resultados, ele pode gerar um problema, que é uma questão prática dos negócios. Eu anotei isso aqui. Né? E o texto ele não fala de uma pessoa mal, né? Ele fala muito de alguém sem estratégia, sem limites claros, sem entendeu? Não é, sim. É aquilo que eu falo, uma pessoa ingênua, sem experiência. Né? Então, eu vejo que o que ele está tentando mostrar para a gente é que enquanto você não tiver muito bem definido quem você é, seus valores, sua identidade, a importância que Deus tem na sua vida, que você está que você vai ficar, assim, talvez nem precise disso tudo, mas se você não tiver uma vigilância constante, você vai ser pego de surpresa ali em algumas coisas que são, como que eu posso falar, sedutoras. Entendi. E é interessante isso que você falou, Michel, e sem crítica, óbvio, né, gente? A gente está aqui para trocar ideia e não para, como diz, arrumar confusão, né? É assim, bem tranquilo. Eu não acredito, você já esteve em carnaval, eu já fui micareta no passado, na Bahia, em outros lugares e tal. Eu diria assim, todos nós, né, entre aspas, e quem está nos assistindo e quem vai ao carnaval ou qualquer outro lugar, não é uma crítica, somos pessoas boas. Mas talvez não é o lugar apropriado para você buscar alguém nesse momento, porque quando alguém vai para o carnaval, vamos ser sinceros, você não vai lá, eu vou procurar alguém para me relacionar, porque eu preciso, é o lugar adequado. Não, você vai para quê? Para ficar meio descabeceado, para ficar ali. E o texto eu achei legal. Foi onde meu filho falou, eu quero poder fazer coisas mais libertinosas, entendeu? Exatamente. Uma coisa mais livre. Por que não pode fazer isso? Por que não? Ele me questionou. Né? E eu gosto de usar o exemplo o meu cunhado Maurício, né? Que normalmente é um homem, tem 27 ou 28 anos, não tenho certeza. 29. 29 anos, né? Tá aí. E a gente tem conversado bastante. E ele eu uso ele como exemplo, no sentido de, tipo assim, ele está me ajudando muito mais do que eu estou ajudando ele, entendeu? Com a minha experiência. A firmeza dele, e não quer dizer que ele não está passando por desafios, não quer dizer que a gente passa por isso, mas a firmeza dele em relação ao propósito de concluir a faculdade de medicina, em se manter focado com os propósitos dele, sim, tá muito claro que ele está com a vigilância alta, sempre pronto. Eu convidei ele para um passeio de lancha no final do ano, para a gente celebrar a lancha da prosperidade. Ele falou, não, esse tipo de ambiente eu não quero. Falei, tudo bem, entendeu? E a gente foi, algumas pessoas beberam, eu não bebi, né, álcool, mas, tipo assim, mas tinha música. Então, tipo assim, é uma questão de ele estar com a guarda dele alta. Então, até se encaixa muito nessas questões que a gente está falando. Sim. E, normalmente, galera, ninguém está falando aqui que, assim, não é para falar, para julgar, tá? Isso. Não é que ninguém está julgando nada. Até porque eu já fiz muitas dessas coisas aí. Mas é muito sobre ter a consciência de que qual é o tipo de vida que você quer viver e o quanto isso, Provérbios, ele fala sobre a sabedoria. E isso aqui é uma sabedoria. Você tem que ter essa sabedoria. O fato de você saber que é errado e você vai lá e faz, é sabedoria. E eu diria, Michel, colocando essa palavra aí, a questão da disponibilidade. Porque, veja bem, quando você sai para ir a algum lugar, igual o Mike falou, né, seu filho? Sim. Eu vou lá porque eu quero tal. Você está disponível para o que der ou vier. E o texto fala aqui, sabe o que? Diz assim, olha aqui. O encontro entre uma sedutora e um homem de cabeça vazia.
Porque nesse momento você não está com a guarda fechada. E não estou desprezando, falando cabeça vazia porque é burro, porque não é isso não. É porque em determinados momentos de relaxamento e descontração e tal, você realmente quer se descontrair. Então você está tranquilo. Apto a qualquer coisa. Exatamente. Então você não tá E é isso que a gente estava falando, sobre você não ter regras claras, você não ter limites claros, você não ter uma estratégia, em qualquer momento isso vai acontecer. Você está com a cabeça vazia. Né? E aí, o 8, né? O 18, desculpa, 18. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Cara, é aquilo que eu já tinha falado no início. Sedução sempre oferece um ganho sem custo. E a gente vê isso muito nessa era, né? Nesse momento da nossa vida, a gente vê aí as apostas tipo tigrinho, aposta esportiva, etc. Existe um monte de ganho que parece inicialmente uma oportunidade, algo que se apresenta como bom, mas que no longo prazo, aí a gente fala também de aplicativos de relacionamento, só você botar pra cá e tal, e você vai encontrar alguém bacana e tal. Eu lembrei da fala da Mauricéia, que só leva prejuízo quem quer levar vantagem. Porque a vantagem fácil, Michel, é um negócio... Não é que é engraçado que eu anotei isso, a tentação sempre promete prazer, vantagem e alívio. Então é um negócio assim... Eu tinha um professor, nem sei se eu comentei atrás lá, mas eu comento de novo, não tem problema, né? Ele sempre dizia assim, olha, não admire as vitrines do diabo. Porque se você parar para admirar a vitrine, você vai acabar comprando um produto dele. Vai ficar zero. Entendeu? É melhor. E isso volta a outra sabedoria que a gente tocou no assunto de outros capítulos. A gente acaba, quanto mais a gente der sequência nesses aprendizados que a gente está tendo aqui, cada leitura que a gente vai fazer, a gente vai acabar citando muita coisa. Olha aí, como você falou agora, que... Putz, fugi. Só leva prejuízo que leva vantagem? Isso. E aí falou isso aqui no capítulo 6. Sim, né? falou. Que a gente não pode... Puxa, fui mencionar, vou fugir do raciocínio. A gente não pode o quê? Pode falar aí. Não, é um aprendizado que já veio no capítulo 6. Ah, sim. Entendeu? Tipo, é uma sabedoria isso. De a gente... Cuidar do ambiente, é isso que eu queria falar, desculpa. Cuidar do ambiente. A gente já falou de cuidar do ambiente, evitar é uma sabedoria, evitar o pecado, evitar o errado, ele é uma sabedoria. Evitar se colocar em situações de risco. Então, mas estava aqui, eu citei isso em algum lugar aqui, né, em algum outro capítulo, algum outro aprendizado. Então, isso volta a refletir sobre, porque, né, o ser humano, ele não é capaz, ele não tem a força de vontade suficiente para admirar a vitrine e não comprar. É interessante. Excelente isso. Eu lembrei de um comentáriozinho aqui agora, falando de informação, de sabedoria, o que eu faço, porque igual você falou, às vezes a proposta ela parece legal e às vezes a situação parece difícil. E se você estiver desarmado, não é desarmado a palavra correta, mas se você não estiver preparado ali, né, e espiritualmente falando também, eu lembrei da situaçãozinha, o pessoal deve conhecer da área de administração, que a pessoa foi para uma determinada cidade, ele era vendedor de calçados. Aí ele chegou lá na cidade, ele entrou em pânico, porque ele olhou, ninguém usava calçado, Michel, não tinha chinelo, ele ligou e falou, esquece, não fabrica mais nada, porque aqui ninguém usa calçado. Aí falou, tá bom, vem embora. Mandaram um outro vendedor. Aí o vendedor chegou lá na cidade, olhou e falou, gente, triplica, quadruplica a produção de calçado, porque aqui ninguém usa calçado. Entendeu? É verdade. Então, dependendo da maneira que você estiver preparado, do jeito que você estiver com a sabedoria, focado e tal, você consegue... Prática é uma prática. Na mesma situação... E é legal você ter falado isso. E hoje tive uma situação até, eu estou fazendo uma auditoria numa das empresas aí. Na verdade, eu tenho que coletar, a empresa está passando por uma auditoria e a gente tinha que coletar algumas evidências. Né? E essas evidências tinham que ser coletadas, né, entre o dia 26 de dezembro e o dia 9 de janeiro. E eu recebi de um outro colega no dia 12. Eu fui olhar as evidências e, tipo assim, não tinha nada que nada mudou no sistema e nada conseguiria ser colocado
poderia ser observado que desabonasse a conduta que não foi feito naquela data. Mas eu sei que foi feito no dia 12 do 12. Sim. Ou seja, não estava dentro do prazo ou do tempo ali que tinha que ser feito. Eu olhei e pensei, vou submeter isso ou não? Vou lá falar com ele. Aí eu vou falar com ele, olha, eu sei que a gente está com prazo curto, está cheio de coisas aí, mas você me mandou isso no dia 12 e a gente, na realidade, precisa coletar esse tipo de evidência entre o dia 26 e o dia 9. Vou precisar que você mande. E assim, eu ainda passei pela minha experiência, etc. Eu falei, pô, se eu colocar isso não vai dar problema, porque não daria. Eu tinha consciência, mas não era o certo. Então, mais que fosse uma pequena coisa, eu optei por fazer o certo. Entendeu? Então, o próprio livro aqui está me ajudando muito, a leitura, tudo, porque em outras ocasiões talvez eu teria pensado assim, pô, não vai afetar nada, vou jogar para frente. Entendeu? E aí, agora eu estou muito mais consciente, estou com a guarda mais alta, na minha opinião. Isso aí. Eu achei interessante aqui, Michel, o versículo 10, né? Eis que a mulher sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. Isso aqui me chamou a atenção, porque não fala só fala veste de prostituta, mas o astuto de coração diz que, na verdade, ela é assassina. Aí você fala, mas como é que você viu que ela é assassina? Vamos lá para o verso 26. Lá no verso 26 fala assim, ó, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram o quê? A sepultura. Então, foi a sepultura, foram mortos. Foram mortos, morada da morte, sim. Então você vê que esse momento de baixar a guarda, tanto na tua área, né, da administração, quanto na área da vida, do casamento, da religiosidade, ou de qualquer aspecto que se queira, vai dar ruim no final. E aquilo, talvez eu estava lá, não quero gerar mais trabalho, a gente falou sobre preguiça, não quero ganhar uma vantagem para não ter trabalho, não quero conflito. Você vai pensar em uma pequena coisa, acaba criando um problema muito maior. Então é melhor fazer o certo e eticamente corretamente, agir corretamente. E para concluir aqui, né, eu queria até falar sobre o 21. Com a sedução... Não, é o 22 na verdade, mas eu vou começar pelo 21. 21 vai. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Né? Ou seja, ela conseguiu atrair o jovem inexperiente. Isso. E aqui eu gostei muito desse verso. Esse verso aqui. Imediatamente ele a seguiu. Como o boi levado ao matadouro. Ou como o cervo que vai cair no laço. Corre para a rede, né? O cara tá indo para a rede, exato. Ser batido, ou seja, aqui, normalmente, é aquilo que eu tinha falado mais cedo. O pecado, ele é muito tentador, né? Tipo, essas situações são muito tentadoras. Mas a questão de você errar, o erro, ele raramente é um impulso. Normalmente é um processo de outras coisas. E eu venho no processo inverso. Por exemplo, eu estou aqui, lendo aqui Provérbios, estou absorvendo esse conhecimento, colocando em prática. E o que aconteceu hoje comigo? Pô, não, vou evitar isso. Eu poderia, em outro momento, ter aceito uma mini infração, que era tão pequena, porque eu sei que eu sou auditor, que passaria, entendeu? Não ia causar nenhum problema. Mas aqui eu falei assim, não. Ou seja, por ser um processo, eu quero agir corretamente, eu quero empilhar ações corretas, entendeu? E aí, quando você começa a empilhar as pequenas ações incorretas, você vai ser levado para o matadouro como um boi. Você vai ser pego pela isca, né? Com ela. Rapaz, eu até me entristeço com isso aqui, Michel. A gente tinha um conhecido, né? Vou falar assim, alguém que, né? Que o básico da pessoa, gente, era dizer assim, falou comigo várias vezes, Godoy, eu não estou feliz. Sabe quando você vê que o que a pessoa está indo é caminho de morte? Você entendeu? E você, cara, chora junto e tal, vamos lá, pô, você está vendo e a pessoa fala, pô, eu não estou feliz. E você vê que a pessoa está... Cara, eu quando li isso aqui, assim, entendeu? Seduzida, sendo levada ao matadouro, você tenta tirar, tenta puxar, mas não tem jeito. O final é caminho de morte. Isso, então, aí o último ele vai dizer, como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida, como você está falando agora. Entendeu? Então aí ele dá o conselho 24, né? Agora, pois, dá ouvidos
e ser atento às palavras da minha boca. E aí eu falei que eu te pegar hoje, que tem isso aqui me remete a uma frase que você fala com muita frequência. Então vai. Vai ficar registrado. Manda aí, tá registrado. Ninguém fica gordo da noite pro dia, por acaso. Eu estou escrevendo um livro, né? Ninguém é gordo por acaso. Ninguém é gordo por acaso. Um biscoitinho aqui? Não, é uma atitude aqui, André. Ninguém, por exemplo, não é uma pizza que você vai comer hoje à noite que vai isso. Na realidade, é esse processo. São essas micro concessões que eu tinha que colocar isso aqui. Eu falei que a gente vai cometendo essas infrações, etc. E no final da conta, tu tá errando. Ok. Acho que para mim hoje encerra aqui, mas eu queria deixar uma pergunta para vocês. Agradecer o Hugo que mandou um comentário lá no nosso canal, no último vídeo, o vídeo de ontem. Eu vejo que a galera está muito ocupada essa semana. Tem gente de férias também, tem um monte de coisa, né? Sim, mas vamos assistir mais, vamos compartilhar. Eu quero que vocês compartilhem no grupo aí para fazer com que as pessoas absorvam esse conhecimento. Né? Obrigado, Hugo, pelo comentário. Continuem comentando, é muito bom a gente poder trocar. E eu queria deixar o exercício. Quais áreas, né, da sua vida, relacionamento, saúde, no trabalho, seja você um CLT ou você um empresário, que você está se expondo demais? Finanças, né? Finança pessoal, porque, normalmente, você tem que entender que o erro, ele não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Né? É um processo, você está errando, então perceba aí que é um risco, qual é o risco qual área que você está assumindo muito risco. E você vai sendo arrastado por livre e espontânea vontade, mas sem perceber. Né? Exato. Eu queria também ingenuamente, né? Ingenuamente. Eu queria agradecer também o Rudão, Dani Moreira e a galera do SCC que está junto com a gente aí. Muito bom. Obrigado por assistirem a gente. Valeu. Um abraço.